Imagine que, neste exato momento, alguém no universo já sabe sobre a nossa existência. Não hipoteticamente, não em algum momento no futuro, mas já. E o mais estranho é que talvez eles já tenham tentado entrar em contato conosco. Mas nós simplesmente não entendemos o sinal deles. E agora mais um fato que deixa a gente desconfortável. Esse sinal não veio de uma galáxia distante, mas do sistema estelar mais próximo. Perto demais para ignorar. Estranho demais para ser só coincidência. E se isso não for um erro, então temos um problema mais sério do que apenas saber se estamos sozinhos no universo. Porque agora a pergunta é outra. Quem exatamente está tão perto e por que eles entraram em contato? Em 29 de abril de 2019, o radiotelescópio de Parkes, na Austrália, detectou um estranho sinal de rádio vindo da direção de Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo do Sol. A frequência desse sinal é de 980 MHz, que normalmente é usada por satélites. Ele possui todas as características de uma transmissão de rádio que não existem em fontes naturais e que só podem ser alcançadas com tecnologias artificiais. Durante a observação, esse sinal de rádio teve um pequeno desvio, semelhante ao desvio causado pelo movimento de um planeta. O que tudo isso significa? Segundo o jornal The Guardian, este é o primeiro candidato sério a contato com uma civilização extraterrestre. No momento, os cientistas estão quebrando a cabeça. Como explicar esse fenômeno? É uma coincidência curiosa que justamente nessa constelação esteja o exoplaneta Próxima B, um dos mais próximos conhecidos. É um dos planetas que conhecemos onde poderia ter surgido vida semelhante à da Terra. Quais são as chances da humanidade colonizar esse planeta? Quantas pessoas seriam necessárias para uma expedição desse tipo? E se já existir vida lá, será que os habitantes locais nos receberiam bem? Se em Próxima Centauri surgiu vida que nos envia sinais, isso deve ter acontecido no planeta Próxima B. O fato é que ela está localizada na chamada Zona Habitável, uma região teórica que, de acordo com os cálculos, proporciona ao planeta condições o mais próximas possível das da Terra. O planeta orbita a uma distância de cerca de 7 milhões de quilômetros de sua estrela Próxima Centauri C. Para comparação, a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. No entanto, a estrela Próxima Centauri C tem uma intensidade mais fraca. Чем Солнце. O exoplaneta local recebe exatamente a quantidade de calor necessária para que a água em sua superfície possa existir em estado líquido e não congele em gelos eternos. E a temperatura local aqui provavelmente é a mesma que na Terra. Pelas características de massa e tamanho, Próxima B acabou sendo praticamente um gêmeo da Terra, com 1,17 vezes a massa do nosso planeta. O que isso significa para nós, habitantes da Terra? Talvez devêssemos deixar o frio Marte de lado e prestar atenção a um candidato mais atraente para a colonização. É possível o ser humano se estabelecer em Próxima B? Respondendo brevemente, é possível. Mas o problema é que ela está muito longe. 4,24 anos-luz. Uma viagem assim seria muito longa. Com essa velocidade, a humanidade só conseguiria alcançar Próxima em 6,5 mil anos. No entanto, quando a viagem interestelar se tornar possível, a tecnologia ajudará a reduzir esse tempo para 630 anos. Se o seu antepassado, que participou das cruzadas no século XIV, de repente embarcasse nessa expedição interestelar, só agora você conseguiria pousar em Próxima B. Então eu tenho uma má notícia para você. Se você embarcar em uma viagem dessas, dificilmente vai sobreviver até o fim. Mas também tem uma boa notícia. Em vez de você, quem poderá chegar até Próxima será o seu tataraneto de 6ª geração. Quantas pessoas seriam necessárias para uma expedição dessas? Para calcular a tripulação ideal para colonizar Próxima, cientistas franceses usaram um programa especial chamado Heritage. Ela se baseia no chamado método de Monte Carlo, que calcula todos os cenários possíveis de desenvolvimento dos acontecimentos, vida e morte dos membros da tripulação. São considerados também fatores aleatórios, até mesmo catástrofes e doenças,
que variam dependendo do número de pessoas que provavelmente serão suscetíveis a elas. Como resultado, os cientistas franceses conseguiram descobrir que, para organizar um voo espacial bem-sucedido para o planeta próximo, seriam necessárias apenas 98 pessoas, 49 homens e 49 mulheres. Esse é exatamente o número de astronautas que permitirá às tripulações não apenas sobreviver, mas também gerar descendentes saudáveis e eliminar completamente a endogamia, exceto nas fases iniciais do voo. A janela fértil ideal foi determinada como sendo dos 32 aos 40 anos de idade. Tendo filhos nesse período, as pessoas poderão garantir um crescimento populacional estável na nave e manter o equilíbrio entre os membros jovens e idosos da tripulação. Além disso, nesse caso, uma epidemia que ocorra no meio da viagem não levará à morte total de todos os cientistas participantes da expedição. Mas vale lembrar que, antes que o primeiro terráqueo chegue até o exoplaneta, cerca de 6 gerações vão se suceder a bordo da nave espacial. Muitas pessoas passarão toda a vida apenas na nave. Todo o mundo delas será limitado ao voo espacial e à contemplação das estrelas. O sistema imunológico e a fisiologia deles vão se tornar diferentes, eles nunca verão o céu e o sol. Embora, ao que me parece, a consciência deles possa ser mergulhada em um mundo virtual, onde poderão vivenciar toda a riqueza da experiência terrena. O que acontecerá quando eles finalmente chegarem ao destino? Aqui, existem algumas opções de desenvolvimento dos acontecimentos. O primeiro cenário. Aqui não haverá água nem ar. Em primeiro lugar, devido à proximidade com a estrela, em Próxima B poderia ter surgido um efeito estufa descontrolado com grande probabilidade. Isso, por sua vez, deveria ter levado ao completo ressecamento do planeta e à evaporação dos oceanos. Por exemplo, o mesmo aconteceu com Vênus há muito tempo. Em segundo lugar, nessa zona, o planeta deveria estar sob constante exposição à radiação intensa e ao vento solar, o que também, com o tempo, levaria à perda de água e da atmosfera. Em terceiro lugar, recentemente, os cientistas registraram uma erupção que aumentou o brilho da estrela em 1000 vezes em apenas 10 segundos. Para sobreviver a algo assim, Próxima B precisaria ter um campo magnético tão forte quanto o da Terra e uma atmosfera densa. Mas, por enquanto, sabemos muito pouco sobre a história desse planeta, e os cálculos mais recentes dão esperança de que ele ainda possa ter mantido condições para a vida como conhecemos na Terra. Segundo cenário, vamos pousar em um planeta habitável. De acordo com os cientistas da NASA, Próxima B ainda pode ser adequada para a vida. Se supormos que Próxima B se formou mais longe de sua estrela e só com o tempo passou para a órbita atual, então o planeta poderia ter evitado o superaquecimento e a radiação, preservando água e ar. Além disso, não se pode descartar a possibilidade de que, inicialmente, o planeta tivesse muita água, talvez 10 vezes mais do que a Terra. Então, mesmo que Próxima B tenha perdido 90% da umidade, ainda assim haveria o suficiente para formar um oceano inteiro. Mas e quanto ao surto de radiação que os cientistas registraram recentemente? Existe a possibilidade de que, inicialmente, o planeta fosse cercado por uma densa nuvem de hidrogênio que absorveu o impacto da forte radiação da estrela e evaporou, deixando uma atmosfera habitável por baixo. Nesse caso, nossa expedição vai pousar em um planeta verde, habitável. É possível que haja habitantes inteligentes vivendo lá. O que você acha? Como eles vão reagir aos emigrantes da Terra como nós? Acho que o instinto de sobrevivência e de proteção do próprio território é algo que está presente em qualquer ser vivo. Mesmo que os habitantes locais sejam benevolentes, dificilmente ficarão felizes em compartilhar o planeta conosco. Terceiro cenário, nós vamos nos deparar com uma forma de vida alternativa. Normalmente, quando procuramos vida extraterrestre, partimos do princípio de que ela deve ter se formado em condições bioquímicas semelhantes às da Terra. No entanto, e se a vida pudesse se formar até mesmo em um planeta onde não há ar nem água? Por exemplo, o biólogo Jack Cohen e o matemático Ian Stewart afirmam que a astrobiologia baseada na hipótese da Terra única é limitada e monótona. Eles sugerem que a vida poderia ter surgido em outras condições,
mas não baseada em carbono. Como alternativa ao carbono, o silício é o mais frequentemente mencionado, e como alternativa à água, a amônia. Assim, podemos supor que em Próxima B encontraremos criaturas estranhas, diferentes de nós, que conseguiram construir uma civilização avançada e enviar sinais de rádio para outras constelações. Quem será mais inteligente? Eles ou nós? Escreva sua opinião nos comentários. Mesmo que cheguemos com sucesso à Próxima B e sejamos bem recebidos pelos habitantes locais, ainda me incomoda um momento desconfortável já mencionado. O voo levará 630 anos. Não sei quanto a você, mas eu não embarcaria em uma nave sabendo que não chegaria ao destino final. Com o que podemos comparar uma viagem dessas? Por exemplo, quando os gregos antigos pensaram em viajar para Marte, eles calcularam que até o cavalo mais rápido levaria dezenas de milhares de anos para chegar lá. Naquela época, todos os cavalos do mundo não bastariam, assim como hoje toda a energia do planeta não seria suficiente para chegar à Próxima B em 100 anos. Mas aqueles mesmos gregos antigos não poderiam nem imaginar que, em 2021, estaríamos voando tranquilamente para Marte, recebendo fotos regulares de lá e organizando sua colonização. Entende aonde quero chegar? Nós entendemos o universo em algum nível, mas para acelerar até grandes velocidades, precisamos também penetrar no interior do átomo e entender como tudo isso funciona. Vamos pegar, por exemplo, a química. Todo combustível de foguete é baseado em reações químicas, mas ainda não sabemos o que é a gravidade, como ela funciona e qual é o seu papel se você estiver viajando pelo espaço aberto de uma estrela para outra. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai inventar o equivalente ao motor moderno para viagens entre sistemas estelares. Isso será algo fundamentalmente novo que, por enquanto, é difícil até mesmo imaginar. E aqui eu tenho uma boa notícia para vocês. Já existem desenvolvimentos interessantes. Quando se fala de planetas, que objeto você imagina? A Terra, Júpiter, Plutão? Não importa o que sua imaginação desenhe, ao mencionar planetas, quase sempre imaginamos algo esférico. Mas o universo é muito diverso, então nenhum padrão realmente se aplica aqui. Até mesmo no sistema solar existe um corpo celeste que quebra completamente todos os estereótipos. Esse é Haumea, orbitando a cerca de 7,5 bilhões de quilômetros do Sol, nos domínios do cinturão de Kuiper. Mas nesse touro global existem muitos outros corpos exóticos. Por que justamente ela? Há várias razões para isso. Para descobri-las, vamos conhecer Haumea mais de perto. Este planeta modesto é classificado como um objeto transnetuniano, ou seja, um corpo celeste cuja órbita está além do gelado Netuno. Haumea também é classificada como um plutóide, um planeta anão que se enquadra em uma determinada classificação. Em particular, sua massa deve ser suficiente para que a gravidade os transforme em algo parecido com uma esfera. Além disso, esses objetos não precisam limpar o espaço ao seu redor, como é exigido para serem considerados planetas completos. Entre os plutóides também estão Eris, Makemake e Plutão, que foram relativamente recentemente excluídos do grupo principal dos integrantes do Sistema Solar. E agora começam as verdadeiras esquisitices. Haumea é o planeta que gira mais rápido em nosso entorno mais próximo. Nem mesmo Júpiter, o lendário velocista do Sistema Solar, consegue acompanhá-la. O período de rotação de Haumea em torno de seu próprio eixo é de pouco mais de 3 horas, e isso é um recorde absoluto entre os objetos conhecidos pelos astrônomos. Assim, o planeta tem forma diferente dos demais corpos dos sistemas estelares. Haumea é um elipsoide clássico. Infelizmente, por enquanto, não é possível observar o objeto de perto. Mas, indiretamente, os astrofísicos observam uma variação significativa no brilho, o que apoia essa hipótese. O diâmetro do elipsoide é de aproximadamente 1.700 km no comprimento e 1.300 na largura. Os dados mencionados, obtidos em 2017, foram revisados e corrigidos várias vezes anteriormente. O semi-eixo de sua órbita é de 6,5 bilhões de quilômetros e a distância mínima que Haumea se aproxima do Sol é de 5,2 bilhões de quilômetros. Assim,
Um ano no planeta anão dura cerca de 280 anos terrestres, quase 3 séculos. Como é esse planeta estranho? Provavelmente ela é coberta por gelo granulado, uma espécie de areia gelada. Quando os cientistas começaram a monitorar os parâmetros físicos de Haumea, descobriram um paradoxo interessante. Antes, pensava-se que sua densidade superava a dos vizinhos no cinturão de Kuiper, mas dados recentes levaram à revisão dessas informações. Os índices de densidade foram bem menores que os iniciais, não se encaixando em nenhum modelo de corpo homogêneo em equilíbrio hidrostático. Por isso, concluiu-se uma diferenciação composicional radical em Haumea. É possível que dentro do planeta exista um núcleo rochoso pesado, que é coberto, como um edredom de penas, por um manto solto de gelo. Quão confortáveis são as condições nesse pequeno e distante planeta? Nesse caso, como dizem, vai do gosto de cada um. E sim, se a palavra areia, mencionada anteriormente, te faz pensar em praias quentes, sinto te decepcionar. A temperatura na superfície de Haumea não tem nada de clima de resort. Menos 223 graus Celsius. A atmosfera nesse corpo celeste não oferece variedade. Simplesmente não existe atmosfera lá. Portanto, Haumea não é atingida por furacões nem refrescada por chuvas. O gelo granulado que cobre o planeta anão é predominantemente de água, mas possui inclusões incomuns. O espectro mostrou cianeto de potássio presente. Que belo acréscimo, hein? Entre os planetas anões, Haumea está entre os líderes e ocupa o 4º lugar em tamanho. Imagine um enorme ovo de pedra girando loucamente. A diferença desse planeta em relação aos vizinhos está em seu passado triste. Os cientistas acreditam que há muito tempo Haumea passou por uma catástrofe séria. A súbita colisão com um enorme asteroide ou outro corpo celeste deu a ela uma rotação mais rápida e contribuiu para o surgimento de 2 satélites. Aliás, se olharmos atentamente para a superfície do planeta, a marca da colisão monstruosa ainda é visível. É uma pequena mancha rosada. Embora talvez seja apenas um acúmulo de minerais coloridos. Ao falar sobre os satélites do planeta anão, vale lembrar também a história de sua descoberta e as tentativas de dar-lhe um nome. O corpo celeste foi descoberto recentemente. A data oficial é 29 de julho de 2005. Além disso, a descoberta foi contestada por 2 grupos de cientistas ao mesmo tempo. A disputa, no final das contas, foi resolvida e, junto com isso, o planeta recebeu um nome completo, além do número no catálogo. Decidiram nomeá-lo em homenagem à deusa havaiana da fertilidade. Pelo mesmo princípio, os satélites de Haumea foram nomeados Namaka e Hi'iaka, nomes das filhas da divindade havaiana. Curiosamente, antes de ser incluído no catálogo, o maior dos satélites era chamado informalmente pelos astrônomos de Rudolf, em homenagem a um dos renas do Papai Noel. Por que essa escolha estranha? É simples. O planeta Haumea foi descoberto informalmente em 2004, logo após o Natal. Por isso, em círculos restritos, ele foi chamado de Papai Noel por muito tempo. O que surpreende os astrônomos nos satélites do planeta anão? A primeira lua, Hi'iaka, tem um diâmetro de 310 quilômetros. Um ano nesse satélite dura 49 dias. Namaka é muito menor. Sua massa equivale a 1/10 do peso de sua vizinha, e o diâmetro é registrado em cerca de 170 quilômetros. Ela orbita o planeta-mãe em 18 dias. Os 2 satélites estão se afastando de Haumea. Isso ocorre lenta e imperceptivelmente, como a Lua, que também está se afastando da Terra de forma invisível. Os astrônomos supõem que o surgimento dos satélites também é resultado de uma colisão antiga. E agora, adivinha o que liga o planeta Haumea ao gigante Saturno? Acontece que é o sistema de anéis. Claro, não são tão épicos quanto os do gigante com anéis, mas o simples fato de haver tal estrutura em torno de um objeto tão pequeno já diz muito. A largura dos anéis é de aproximadamente 70 quilômetros e o raio deles é de 2.300 quilômetros. A singularidade desse fenômeno está no fato de Haumea ser o único objeto transnetuniano cercado por um anel desse tipo. Acredita-se que os satélites, os anéis e a forma incomum de Haumea sejam elos de uma mesma cadeia, surgidos como resultado de uma catástrofe incrivelmente poderosa.
Será que algum dia conseguiremos estudar esse mundo misterioso? Hipoteticamente, isso é possível. Se enviarmos uma sonda automática na direção indicada, ela chegará a Hálmia em cerca de 15 anos. Além disso, a manobra gravitacional ao redor de Júpiter é obrigatória. Sem ela, não é possível alcançar a aceleração necessária da sonda. O que é o nosso universo? E será que ele está sozinho no imenso macrocosmo? Vamos usar uma analogia conhecida para começar. Todos sabem, as abelhas trabalhadoras não fazem ideia da existência do apicultor e têm absoluta certeza de que produzem mel exclusivamente para si mesmas. Isso não as torna melhores ou piores do que outros seres vivos, é só que o apicultor está além do alcance da compreensão delas. A humanidade, no que diz respeito ao estudo do universo, está na mesma posição dessas mesmas abelhas. Por mais doloroso que seja reconhecer esse fato, nós mal compreendemos uma milionésima parte das leis pelas quais ela existe. Além disso, todo o conhecimento dos terráqueos é baseado em teorias, hipóteses e reflexões intermináveis. E se imaginarmos que existem bilhões de universos como esse? Uma afirmação dessas é capaz de travar o cérebro de qualquer pessoa comum. Mesmo assim, vamos nos arriscar a abordar esse tema complicado e tentar entendê-lo um pouco. A hipótese mais popular sobre a origem do nosso universo diz que, certa vez, há quase 14 bilhões de anos, de um ponto de singularidade infinitamente quente, surgiu uma enorme bolha, dentro da qual mais tarde apareceram estrelas, planetas, asteroides e miríades de galáxias. A desvantagem dessa teoria está na convicção de alguns cientistas de que tudo isso surgiu do nada. Mas não é assim. Mesmo antes da explosão, já existia um conceito chamado inflação cósmica. O aparente vazio do vácuo é, na verdade, um espaço em constante expansão, cheio de fluxos de energia. Assim, se esse processo contínuo existia antes do surgimento do nosso universo, o que o impediria de criar milhões de outros mundos? Principalmente nessa afirmação se baseia a teoria dos multiversos. Como todas as outras, ela não é absolutamente comprovada, por nada além de especulações científicas, mas existe uma certa lógica nisso. A inflação pressupõe a expansão do espaço a uma velocidade exponencial. Isso significa apenas uma coisa: após o Big Bang, o vazio aparente se expande tão rapidamente que qualquer espaço curvo, seja uma esfera, uma bola ou uma bolha, chame como quiser, logo parecerá plano. Da superfície, não percebemos de imediato que a Terra é redonda. O processo de inflação não é uniforme. Em alguns lugares, ela continua indefinidamente, enquanto em outras áreas para, pois funciona segundo os princípios do campo quântico. Assim, em setores separados do macrocosmo, onde o espaço continua a se expandir, as condições se tornam favoráveis para a ativação de novos pontos de singularidade. Daí se segue uma conclusão lógica. Em algum lugar no vazio negro, neste exato momento, clarões de grandes explosões estão surgindo, gerando um colar de universos desconhecidos para nós. Naturalmente, no estágio atual do desenvolvimento científico, não somos capazes de comprovar a veracidade dessa teoria, ou sequer observar indiretamente o surgimento de novos mundos. Mas as leis conhecidas da física apoiam essa hipótese. Uma pequena referência. Em um dos vídeos recentes falamos sobre a escala de Kardashev, que descreve civilizações de diferentes tipos. É impressionante, mas representantes de uma dessas civilizações, teoricamente, seriam capazes de iluminar qualquer multiverso, literalmente manipulando-os como se estivessem fazendo malabarismos. Até mesmo uma hipótese como essa beira a magia. A teoria dos múltiplos multiversos não é apenas uma fantasia ociosa. Ela foi seriamente estudada pelo falecido físico teórico Stephen Hawking. Já nos anos 80, junto com o astrofísico James Hartle, Hawking chegou à conclusão de que o nosso universo está longe de ser solitário. Mas o momento mais interessante é como esses mundos alienígenas podem parecer. O físico excêntrico estava pronto para responder a essa pergunta também. Por muito tempo, ele acreditou que existiam vários tipos de universos. Um grupo é parecido com o nosso, onde existem sistemas planetários, galáxias e até homúnculos gêmeos do ser humano. Também no conjunto do superaglomerado,
existem mundos onde o desenvolvimento da civilização ficou muito atrasado. Por isso, em alguns planetas ainda vagam saurópodes. Também surpreendem os universos radicalmente diferentes do nosso, onde as estrelas não brilham, planetas não giram e as leis da física são totalmente distintas. Toda essa diversidade é difícil de imaginar, mas teoricamente algo assim é perfeitamente possível. Ou não! Não tiremos conclusões precipitadas, pois o mais interessante começa agora. A diversidade dos universos e a diferença nas leis físicas, sem dúvida, estimulam a imaginação, mas há um problema. A teoria desenvolvida não ajuda a entender em qual universo exatamente nós estamos, nem como avaliar suas características em comparação com os outros. Foram necessários 20 anos para a dupla de cientistas Hawking e Hartle chegar a um consenso. Até a complexa e pouco compreendida teoria das cordas foi usada para isso. Como resultado, foi feita uma conclusão interessante. Mundos paralelos funcionam segundo as mesmas leis que o nosso. A razão é simples. Os postulados físicos não surgem do nada, eles se formam após o Big Bang, gradualmente se estabelecendo no universo em expansão. Portanto, é mais provável que o nosso mundo seja típico e, consequentemente, na grande maioria dos outros universos, a física seja semelhante. Mas há o outro lado da moeda. Essa afirmação só é verdadeira se as condições e os parâmetros físicos dos Big Bangs que geram outros mundos forem idênticos aos do nosso. Se cada explosão for única, então os universos resultantes serão diferentes uns dos outros. Além disso, de acordo com essa teoria, a humanidade no futuro será capaz de encontrar vestígios de universos vizinhos. Visitar esses universos provavelmente nunca será possível, mesmo após milhares de anos. A hipótese de Stephen Hawking e Hartle não é a única. Por isso, de acordo com diferentes suposições, muda também a ideia de como podem ser os participantes do metaverso, como às vezes chamam o agrupamento de mundos paralelos. Aliás, o próprio termo foi mencionado em 1895 pelo filósofo William James, embora em outro contexto. Aliás, muitos cientistas consideram a teoria do multiverso como uma questão filosófica, já que refutá-la ou comprová-la neste estágio é definitivamente impossível. Vale mencionar a teoria do cosmólogo chamado Max Tegmark, conhecida como universo matemático. Ela afirma que para qualquer conjunto de leis físicas existe um mundo paralelo independente. Dessa forma, ele criou uma classificação segundo a qual os universos são divididos em 4 níveis. Um dos pontos é especialmente interessante, sobre o qual Hawking e Hartle já falaram. Trata-se de mundos que possuem outras constantes físicas. Tegmark os coloca em branas separadas na teoria das cordas. Considerando a quantidade infinita de branas, é evidente que pode haver um número incontável desses mundos. A lista de Tegmark também inclui universos baseados na interpretação de muitos mundos de Everett. Esse é um postulado da mecânica quântica, que pressupõe o surgimento de mundos paralelos com as mesmas leis da natureza, mas em diferentes estados. Ao falar sobre essa teoria, sempre mencionam os resultados do experimento da dupla fenda, aquele em que os quanta de luz passam por 2 fendas, revelando em um caso a natureza corpuscular e, em outro, a natureza ondulatória. Explicando brevemente a essência desse paradoxo, o campo quântico, no qual de fato nasce a diversidade dos mundos, é caracterizado pela superposição e obedece à equação de Schrödinger. Lembre-se do gato na caixa que não está nem vivo nem morto. Então, Tegmark acredita que todos os universos funcionam com base na mistura de estados alternativos que se excluem mutuamente. Esse fenômeno pode ser comparado a supercomputadores. Se agora o código binário é composto pela alternância de uns e zeros, o conteúdo dos monstros eletrônicos do futuro incluirá uns em estado de zeros e vice-versa. É isso que chamamos de superposição, que os fótons de luz demonstram no experimento mencionado acima. Provavelmente ela também será demonstrada pelos participantes do multiverso, manifestando estados diferentes uns dos outros e mudando-os dependendo do observador. Dessa forma, o mundo ao nosso redor é muito mais diversificado do que parece. Embora não seja certo que os cientistas estejam corretos. O tempo dirá, talvez tudo isso seja fantasia, e além do nosso universo, não existam outros mundos.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca o lançamento de novos vídeos ainda mais interessantes. Quer fazer mais viagens virtuais para antigos aglomerados estelares? Você gostaria de ver com seus próprios olhos mundos paralelos misteriosos? Hubble, seu guia no mundo do desconhecido, conta com o máximo de apoio na forma dos tradicionais joinhas. Vamos superar a nós mesmos e alcançar 30 mil curtidas neste vídeo. Assim, ajudamos vídeos interessantes a serem lançados ainda mais rápido.